Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá, o diálogo dessa semana é comigo, com o jornalista João Carlos Borda, que eu já quis entrevistar o Borda aqui quantas vezes e não consegui. Obrigado, Borda, finalmente conseguimos juntar aqui. E o doutor Jorge Sanches, advogado, e vamos tratar do vírus da incerteza. Quer dizer, você sairá melhor da pandemia ou da crise? Eu vou começar com o Borda. Borda, o vírus da incerteza, né? Para depois a gente falar que você vai sair melhor. Põe incerteza nisso, né? Quer dizer, se tem alguma coisa que ninguém sabia de nada e ainda pouco sabe, essa é a coisa desse vírus, né? Olá, Edmo, prazer conversar com você. De fato, há muito tempo nós estamos quase nos encontrando aí para uma entrevista, mas sempre por alguma razão isso não era possível. Hoje, felizmente, estamos aqui para conversar e ainda mais sobre um assunto tão importante e tão factual que é essa questão da pandemia. O vírus da incerteza, você será melhor depois da pandemia, surgiu de uma conversa entre eu e o meu amigo Jorge Sanches, logo que a pandemia começou a demonstrar suas primeiras manifestações no Brasil. E aí o doutor Sanches me ligou, porque nós tínhamos já a previsão de escrevermos alguma coisa sobre corrupção, que é uma área específica na qual nós já estamos agindo há um certo tempo dentro das nossas profissões. E aí ele pensou, com a sua cabeça brilhante, aí, cheio de criatividade, que nós poderíamos escrever alguma coisa sobre esse período do coronavírus e talvez até trazermos à luz a questão da corrupção. Então já era uma visão antecipada do que de fato iria se processar depois no Brasil, em várias cidades brasileiras, com a corrupção germinando, contudo, nesse período que deveria estar contida e que pelo menos deveria, entre aspas, aí vai até uma certa insensatez na análise, mas em que deveria pelo menos ter sido dada uma trégua, mas não, a corrupção continuou preponderante. Então nós costuramos esse livro sempre em home office, conversando à distância, em nenhum momento tivemos um contato presencial e aos poucos fomos delineando o que nós queríamos. Fizemos, então, num primeiro momento, uma retrospectiva das pandemias que atingiram a humanidade, que sempre colocaram o homem sob ameaça. Registramos depois essa situação pela qual o país estava atravessando em todos os campos, principalmente nas relações políticas, em que nós vivemos toda essa pandemia de desorganização e de falta de liderança. E aí, na medida disso, também traçamos uma perspectiva de o que será no futuro da humanidade, do futuro do Brasil em relação a tudo isso. E aí o livro depois é complementado na segunda parte com análise de profissionais que o Dr. Sanches escolheu a dedo, são os caras bons na área em que atuam, para dar ao livro todo esse suporte de uma análise histórica, de uma análise presencial e traçando alguma coisa para o futuro. Nós vamos falar deles, né? Doutor Jorge, a afirmação é que é interessante, né? Você sairá melhor depois da crise. É uma afirmação. Ô Edmo, um grande abraço ao meu amigo e parceiro João Carlos Borda. Nós fomos desenvolvendo o livro, vários capítulos, e aí depois as reflexões. O livro é muito reflexivo. A cada capítulo ele trata um pouco das questões que nos remete e nos angustia nesse momento. O subtítulo, Você Será Melhor Depois da Pandemia, veja que nós não colocamos nem exclamação, nem interrogação. Cada um de nós segue e se deve ser melhor depois da pandemia. Eu pretendo ser melhor depois da pandemia. Uma questão que a gente sempre debateu entre eu e o João foi a questão de, assim, será que os ruins continuarão
sendo mais ruins ou ruins iguais? Será que as pessoas boas serão melhores? Será que a humanidade vai refletir sobre essa pancada que levou? Né? É um acontecimento inédito e absolutamente histórico. O ano de 2020, não vai acabar nunca, porque sempre vai se falar do ano 2020. Né? Então, respondendo à sua pergunta, você será melhor depois da pandemia? Interrogação, exclamação, ponto. Eu acho que cada um tem que fazer essa reflexão e respondê-la. Tá? Agora, o que a gente espera? A gente espera realmente que as pessoas tenham tirado lições dessa pandemia e que as nossas reflexões no decorrer do livro tragam algum sentido de esperança e de otimismo para as pessoas realmente diferentes. Por exemplo, a questão do ser e do ter, né? Para ter tanto, às vezes nem ter tanto, mas ser mais, ser melhor, ser mais solidário. O brasileiro se demonstra solidário, mas quando tem algo mais pesado, e no dia a dia. Né? Outra coisa, a questão do cuidar. Quem não cuidar, perecerá. E não é só cuidar de mim, é cuidar da minha secretária, da minha doméstica, de todos. Então, enfim, são uma série de colocações que o livro traz para que as pessoas parem, pensem. E uma coisa interessante, né, que aconteceu, pelo menos comigo, foi um processo de aprendizado, porque na primeira semana eu estava muito tenso, muito angustiado. O mundo inteiro, o mundo inteiro. Então, isso, o mundo, né? E, Edmo, eu estava assim, olhando para o vazio. E aí, o que vai acontecer? Será que eu vou conseguir pagar meus colaboradores? Será que eu vou perder meus clientes? Será que meus clientes vão falir? Né? E aí, ao invés de fazer o ócio destrutivo, que é encher a cara e comer demais, eu liguei para o João e falei, João, vamos fazer alguma coisa produtiva. E aí nós construímos o ócio produtivo. E foi muito maravilhoso, uma experiência fantástica. Né? A gente se reunia à noite em home office, desse jeito aqui assim. Eu falava, o João falava, dava as ideias, outro dava as ideias do outro lado e escrevia e vinha embora. E virou essa obra que vai ser lançada em breve na China, provavelmente em mandarim e quem sabe mais para frente. Ô, Borda. Oi, pois não. Não, você está brincando, mas em Portugal ela já vai estar, e talvez na Itália. A coisa está tomando um vulto. E engraçado que no meio do caminho a gente pensou assim, bom, agora a gente tem que procurar uma editora, né? Só que a editora às vezes demora 6 meses para avaliar. E aí nós achamos uma editora boa, conceituada, que avaliou em 1 semana, falou, não, isso aqui é um livro pronto. Né? E foi essa construção também interdisciplinar e entre amigos, porque aí começou a entrar os profissionais na segunda parte do livro. Né? Ô, Borda, você se referiu à corrupção na sua primeira entrada e o Dr. Jorge falou de reflexões, mas me parece que todos os exemplos e demonstrações que a gente está tendo, na política não vai mudar nada não, né? Se tiver reflexão, como roubar mais, pode ser assim? Perfeito, eu gosto da sua análise, da sua visão, porque eu, em relação à corrupção no Brasil, e pela experiência de cobrir esses casos mais rumorosos aqui no estado de São Paulo, tenho para comigo que o político brasileiro ele vai simplesmente aperfeiçoar os seus meios. Na semana passada, por coincidência, nós estávamos conversando com o Procurador-Geral de Justiça aqui de São Paulo, que recebeu o nosso livro. E nessa conversa informal, discutimos exatamente o que vai acontecer e para onde essa onda de corrupção vai migrar na medida em que os órgãos de vigilância vão apertando o cerco. E nós chegamos à conclusão de que a corrupção no Brasil, ela segue mais ou menos um modelo do crime organizado desses que a gente vê repercutido aí em assalto a carro forte, a explosão de caixa eletrônico.
Então, ele tem uma dinâmica migratória. Os corruptos políticos, no caso, eles, num determinado momento, exploram a questão das licitações de obras, com aquela tradicional porcentagem de 20%, e até às vezes mais. Depois, eles começam, né, historicamente, a migrar para outros setores, começam já a colocar a mão na merenda escolar, e aí, oportunamente, chega para eles essa pandemia. E sem pensar duas vezes, eles passam a exercer esse apetite, essa vontade incontrolável de roubar. Então, eu acho que a pandemia registrou, mais uma vez, e notificou o Brasil de que a corrupção, apesar de todos os mecanismos de repressão, continua ainda vigorando. Não significa, nessa minha análise, que nós devemos recuar. Pelo contrário, eu acho que mais do que nunca nós temos que avançar com todos os meios legais no sentido de tirar essa corja do nosso meio. Você vê lá aquele governador do Rio, um sujeito escroto que usava o helicóptero para atirar nas pessoas na favela, que se elegeu dizendo que jamais iria compactuar com a corrupção e que algum secretário, se eventualmente viesse a meter a mão nos cofres públicos, ele iria punir exemplarmente, porque ele não poderia errar. Hoje, as investigações do Ministério Público Federal mostram que ele comandava um esquema criminoso. Então, eu respondi na semana passada a uma questão. Eu não consigo, neste momento, fazer análise positiva sobre político vivo. A história de um político, na minha opinião, só vai denotar qualquer reconhecimento de nobreza depois que ele morrer, porque até lá ele pode nos surpreender com coisas que a gente às vezes nem imagina. Doutor Jorge, eu vou chamar o intervalo, mas antes eu gostaria objetivamente que a gente pensasse então o seguinte: o ser humano normal, ou seja, a classe média baixa, de fato, haverá uma reflexão na parte dela, como ser humano, como vizinho, como irmão, como filho, como pai, como companheiro, como colega de trabalho. Essa sim vai estar olhando de lado as mazelas, a pobreza, as dificuldades e provavelmente melhor pronta para poder socorrer o próximo. Assim nós esperamos que ela esteja fortalecida exatamente para exercer a cidadania e cobrar dos corruptos uma atitude diferenciada, né? E como fazemos isso? Fazemos porque a corrupção, ela é engraçado, ela deixa legados, né? O mensalão deixa o legado dos mensalinhos. Então a sociedade tem que se fortalecer exatamente para atacar esses bandidos, verdadeiros bandidos que assumem cargos públicos. Eu vou chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Valorize o perto, valorize o próximo. Nós, empresários e comerciantes, nos reinventamos, nos desdobramos, juntamos força e criatividade para permanecer perto em um momento tão importante. Valorize aqueles que continuam ao seu lado, servindo, garantindo que você sempre esteja abastecido de cuidado e carinho em momentos como este. Valorize o comércio local. Ele depende de você. Realização: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Trabalhando para que todos possamos superar esses momentos difíceis. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Valorap, Acirp, Mousse Cake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, uma entrevista genial com o Borda e o Dr. Sanches, que tiveram a ideia, no meio de tudo isso, de escrever um livro, O Vírus da Incerteza. E Borda, a gente fala com relação especificamente a você, que é um cara que andou aí de favela, de dentro de rio, de iates, em aviões, quer dizer, você andou pra caramba, pra cima e pra baixo.
O rico, ele me parece fazer mais do que obrigação, ou ele se sentir assim quando ele faz uma doação de X cestas básicas ou qualquer outra coisa. Me parece muito mais isso, né? O conforto, a segurança, ela é muito maior do que uma cesta básica. É isso que ou eu estou enganado? Então, existem ricos que têm um bom coração, mas existem ricos, na minha opinião, que são oportunistas em relação aos episódios que acontecem a todo momento. Eu penso que o Brasil tem uma desigualdade social muito grande e que depois da pandemia vai se agravar. Eu acho que esse abismo entre as classes vai aumentar seguramente por conta de um empobrecimento que nós vamos ter. E penso também que o ano que vem, principalmente no seu primeiro semestre, vai ser muito difícil do Brasil. Eu acho que esses gestos de solidariedade que nós assistimos aqui no Brasil durante a pandemia, claro, foram benéficos, manifestaram a vontade do brasileiro de ajudar alguém, mas em paralelo e em relação a isso, nós tivemos situações vexatórias de pessoas que se aproveitaram desse período, que venderam o álcool em gel por um valor muito acima do mercado, que aumentaram os preços dos insumos que eram necessários naquele momento da pandemia, como máscara, por exemplo. Então, eu vejo o Brasil recortado por muitos Brasis, né? Então, você tem, assim, um Brasil rico vivendo ao lado de um Brasil paupérrimo. Esses Brasis não conversam, e esses Brasis, na minha opinião, padecem mais ainda na questão da educação. Eu vejo o cenário para a educação no Brasil muito preocupante. Nós vamos ter já no ano que vem um contingenciamento orçamentário que vai deixar a educação com menos dinheiro que o Ministério da Defesa. O Brasil precisa de guerra. Para que o Brasil precisa investir em armamento quando a educação é a única porta de saída? E não vai, na minha análise aqui, nenhuma posição ideológica, até porque eu não sou um homem de esquerda, não sou um homem de direita, não defendo esses extremos que poluem e que apenas acirram o ódio no Brasil. Eu sou um homem com uma visão equilibrada, não tenho paixão por nenhum político, então nada me atinge em relação a dizer, você defende o Zé, você defende o João. Não gosto dos dois extremos que nós temos no Brasil. O que me preocupa, e a minha bandeira, é a educação. Sem educação, nós vamos para o buraco, literalmente. Eu acho que é a preocupação e bandeira de todos. Doutor Sanches, quando a gente fala em sair maior, melhor, depois da pandemia, naturalmente tem um lado que provavelmente é o mais pesado, é o que mais vai pesar, que é o lado emocional, é o lado psicológico. E você e o Borda foram ouvir o doutor Etten, eu dei uma lida no material para a professora aqui da Faculdade de Medicina, para também tratar desse tema, desse lado psicológico, desse lado emocional. Queria que o senhor falasse um pouco disso. Sem dúvida, haverão muitos traumas, muitas coisas a se recuperar, né? E, de fato, o artigo do Dr. Etten traz muito disso, de como as pessoas têm que realmente agora se preocupar mais ainda em se recuperar dessa depressão, dessa situação tão dramática que vivemos, porque realmente muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu entes queridos que faleceram, né? São traumas pesados que ficarão por muito tempo. Então, é uma coisa terrível, né? Terrível, porque vamos ter que nos reencontrar, vamos ter que nos recuperar para poder voltar a ter uma vida minimamente normal do ponto de vista da saúde física, da saúde emocional e da saúde psíquica. Sem dúvida. Ô Borda, no começo dessa pandemia, falava-se muito em uma arruaça social em função da queda dos negócios, de trabalhos, de emprego, e não aconteceu absolutamente nada disso. O que, muito mais do que o auxílio emergencial de R$600, ou além do auxílio de R$600 aí, me chamou a atenção a capacidade do brasileiro, do trabalhador, de se virar. Ou para entregar delivery, ou para abrir, panfletar na esquina da avenida tal,
ou para abrir uma loja de bicicleta, para vender empadinha. Uma coisa que chamou a atenção foi a versatilidade e a disposição do brasileiro de ir atrás de se virar. Perfeito. Eu acho que a versatilidade simplesmente reforçou um comportamento que é da natureza de nós brasileiros, e isso acontece tanto com o empresário quanto com o trabalhador. Ao mesmo tempo em que você viu trabalhadores buscando essas alternativas à pandemia, você percebe, por outro lado, alguns empresários reinventando as suas atividades e buscando alternativas para persistirem no mercado. Essa pandemia, eu penso, ela deixa como legado essa necessidade de reinvenção. Ninguém passou impune por ela. De uma forma direta ou indiretamente, as pessoas foram atingidas, e para mim, o máximo dessa constatação é de que não podemos fazer do mesmo jeito que fazíamos tudo aquilo que achávamos que deveria ser feito assim. Ou seja, nós temos que mudar os nossos comportamentos em nossas respectivas áreas, não só profissionais, mas também, e aí o livro traz para esse campo, as relações sociais. Os relacionamentos vão ser diferentes. A gente está passando por um teste muito grande de viver nessa quarentena, junto com a esposa, junto com o esposo, junto com os filhos, e para muita gente isso é de um desconforto muito grande, mas para outros, porém, é uma forma de reencontro, uma forma de convergência de um sentimento que talvez antes da pandemia não estivesse assim tão manifesto, tão claro, tão evidente. Então, essa questão da versatilidade, na minha opinião, não se dá tão somente no campo profissional, mas ela migra também para todas as relações humanas que nós realizamos a cada momento. Dr. Sérgio, e outra coisa... Pois não. A parte tecnológica, a gente está vivendo num momento de guerra, né, de excepcionalidade. E o que a gente vê é que a parte tecnológica também se antecipou a uma série de coisas. Então, relações humanas, relações sociais e relações empresariais, profissionais e industriais. Quanta coisa não avançou. Por exemplo, a questão do home office. Muita gente, eu já soube de empresas que vão devolver prédios inteiros lá em São Paulo, na Avenida Faria Lima, que vão trabalhar em casa. Eu mesmo, muitas pessoas do escritório vão já ficar em casa, trabalhar em home office. Então, é uma disruptura total de uma série de paradigmas e de conceitos. Daria um segundo livro já, falando, né, só nesses dois temas, as relações sociais e a tecnologia, porque também, Edmo, não deu tempo da gente escrever sobre a tecnologia com mais profundidade, porque a gente precisava fechar o livro, porque achávamos que ia acabar a pandemia. No fim, o livro ficou pronto e a pandemia... Infelizmente, a pandemia não acabou ainda. Borda, parece um contrassenso, né? Porque na medida que pede-se um afastamento social, eu não estou falando do isolamento, estou falando de um afastamento entre vizinhos, entre familiares, entre tudo, para não ter contágio, as faixas etárias, etc. e tal. O que supostamente poderia se iniciar pensando que isso traria uma certa independência social da necessidade do outro. E aqui a gente olha que vai gerar e deve criar um respeito e um amor muito maior do que se tinha anteriormente. Estou raciocinando ou estou viajando? Perfeito. Para termos a vida prosperando, nós precisamos de ter três componentes. Eu, você e os meios. Os meios são a natureza, são o trabalho, os meios são a educação. Sem esses três elementos, nós não conseguimos prosperar como seres humanos. E nessa pandemia, como você colocou, ficou muito clara essa necessidade. Ao mesmo tempo em que eu precisei me distanciar fisicamente de alguém, eu precisei também, ao mesmo tempo, contar com essa presença, nem que fosse virtualmente. Isso deixou muito claro, soldou uma concepção que às vezes a gente esquece de que nós precisamos dessa coletividade. Nós podemos ser individuais nesse comportamento preventivo, que é bom para mim e é bom para o outro, mas é na coletividade que a gente faz qualquer tipo de construção social, de construção econômica, enfim, de um destino que tanto almejamos. E essa pandemia deixou muito claro, né? Porque você precisou sair daquele círculo que você vivia e se recolher.
Mas, ao mesmo tempo, você não conseguiu se desvincular. E aí, quando a pandemia começa, aos pouquinhos, dá sinal de que está diminuindo, né, a gente percebe esse desespero das pessoas em se reencontrarem novamente. Então, é da essência humana essa relação coletiva. Schopenhauer dizia que, às vezes, nós somos, né, porcos espinhos numa noite fria. Ou seja, a gente se atrai e se repele, mas a gente não consegue viver completamente distante um do outro, porque no inverno, ou seja, nas adversidades da vida, a gente precisa estar conectado. Eu preciso estar próximo de você, você precisa estar próximo de mim. Nós nos amparamos nessas necessidades. Doutor Jorge, o senhor que é o especialista em coisas públicas, né? Para encerrar o programa, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, infelizmente, porque o papo está muito bom, né? Mas acaba culminando num ano eleitoral, o seu 2020 aí que o senhor citou anteriormente, ainda por cima acaba culminando no ano eleitoral. Nós estamos aí já começando setembro e parece que nem vai ter eleição, de pouco que se fala nisso. Essa eleição será muito diferente das outras, né? Será uma eleição de internet, né? Uma eleição, mais uma vez, esse é um processo, né? E por toda essa excepcionalidade, vai ser uma eleição de internet. Então, a gente tem que ficar atento com as questões de fake news, né? E de modo geral, dessa situação que vai ocorrer através da internet. Por outro lado, foi um ano em que liberou-se essa questão da licitação, né? Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas que estão nos cargos públicos acabarão tendo vantagem nessa eleição, porque já tem vantagem de estar na máquina pública, e uma eleição que não vai ter o corpo a corpo, não vai ter o contato, não vai ter essas relações humanas, né? Eu acho que, e de uma certa forma, quem está no poder vai ser uma eleição a mais silenciosa possível, para que eles levem vantagem, uma vez que estão mais expostos e mais acessíveis à população, aos eleitores. Mas o que a gente pode dizer é que os eleitores têm que tomar muito cuidado e escolher, na hora do soberano, que é o voto, ver a vida pregressa do candidato, ver efetivamente o que ele fez até hoje, não só a questão política e técnica, mas também de retidão de caráter, de ética, qual foi a conduta e se houve uma conduta coerente ao longo da vida do candidato. É isso que a gente espera e deseja para as eleições deste ano. Agradecer ao João Carlos Borda, finalmente um grande amigo, querido, competente jornalista. Quero agradecer ao Dr. Jorge Sanches, cumprimentar pelo livro. Quero dizer que eu vou mudar já o nome desse livro para O Vírus da Certeza, que a gente tenha certeza que vai ter aí um melhor relacionamento social, mais amor, mais educação, mais fraternidade, mais dignidade para todo mundo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado. Foi um prazer conversar. O Vírus da Certeza. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.